Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia da gente continuar conversando sobre livros, sobre começos de livros, sobre palavras, as palavras iniciais que instigam a nossa leitura. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais com os conteúdos diferentes. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos conversar sobre começos, sobre palavras. E aqui eu vou ler um trechinho de um livro muito interessante para ler como um escritor. Eu já falo mais sobre a autora e sobre o livro, mas nesse capítulo ela está tratando da palavra. E ela defende a ideia de que, mesmo com a imensidão de livros que a gente tem para ler, as escolhas que a gente tem que fazer, e uma ideia que surge é acelerar essa leitura, ler cada vez mais rápido para a gente conseguir ler cada vez mais. Mas a sugestão dela é que a gente leia devagar, cada palavra, entendendo o significado dela, numa leitura atenta. E aqui, vou agora ler um trechinho onde ela começa a defender essa escolha de palavras, que é tão importante num livro. Cada página foi antes uma página em branco, assim como cada palavra que aparece nela agora não esteve sempre ali. Antes, reflete o resultado final de incontáveis deliberações, grandes e pequenas. Todos os elementos da boa escrita dependem da habilidade do escritor de escolher uma palavra em vez da outra. E o que prende e mantém nosso interesse tem tudo a ver com essas escolhas. Então eu estou falando do livro, como eu já disse, Para Ler como um Escritor, da Francine Prose, que é uma professora de literatura, e ela vai nos ensinando esses detalhes que são super interessantes. E de fato, essa escolha de palavras durante todo o livro, durante todo o conto, é fundamental para manter o nosso interesse, para passar uma determinada ideia, uma emoção para a gente. E aqui vou continuar lendo esses comecinhos de livros para a gente ter uma ideia de como esses grandes escritores prenderam a nossa atenção, que palavras eles escolheram. Eu vou começar com um que eu já li em outra oportunidade, porque o começo é muito marcante, é muito forte, a escolha de palavras é demais. Vou fazer da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior. Eu vou começar simplesmente lendo, sem falar quem é o autor, mas aqui se trata de um clássico, eu vou dar umas pistas só para situá-los. Se trata de um clássico e é muito impactante esse começo. Vamos lá. Mamãe morreu hoje, ou talvez ontem, eu não tenho certeza. O telegrama do lar dizia: sua mãe faleceu, funeral amanhã, sinceros pêsames. O que deixa a questão mais duvidosa, poderia ter sido ontem. Olha que começo intrigante, que impacto essa primeira frase, mamãe morreu hoje. E aí em seguida, você vê que o autor tá divagando se foi ontem, se foi hoje, ou talvez ontem. Então, de uma notícia chocante, começa a haver aí uma certa frieza, um distanciamento estranho. A gente está falando do Estrangeiro, de Albert Camus, essa obra-prima que começa dessa forma, já passando esse recado que é um homem que se sente um estrangeiro, distanciado de tudo, inclusive da própria vida dele, das emoções. É muito interessante.
Vamos lá. Ai, tem um que eu adoro, esse clássico mesmo. Vamos voltar uns séculos atrás para essa autora que é talvez a minha predileta. Eu não sei, eu gosto demais. Vamos lá. Olha que começo. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa. Quem fez essa frase aqui para abrir o livro de maior importância da carreira dela, que só foi reconhecido como dela, que ela pôde assumir a autoria depois de morta, na verdade, o irmão dela acaba dizendo que ela era autora, mas até então, em vida, ela não tinha tido a oportunidade de reconhecer a autoria. Estou falando de Orgulho e Preconceito, Jane Austen. Eu adoro a Jane Austen, ela faz essa literatura irônica que reflete e critica a época em que ela está inserida, onde a mulher é totalmente relegada a segundo plano, que você não tem direito a nada, nem a herança do seu pai. Você é completamente dependente ou do seu pai ou do seu marido, e tudo gira em torno disso na perspectiva da mulher. E ela coloca isso nos livros dela de uma forma muito inteligente e muito diferente, com esse humor irônico. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa. Ela colocou a realidade da época dela, colocando em primeiro plano o homem, mas a história dela é mais na perspectiva feminina, de um feminino igualitário, muito interessante. Olha que começo legal para uma obra genial, que eu particularmente adoro. O que mais que a gente pode... tem um aqui, vamos para os russos. Esse aqui todo mundo conhece. Eu mesma não li ainda, mas essa primeira frase é muito conhecida. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Quem falou isso foi em Ana Karenina, o Tolstói. Sim, vamos aqui para a capa. O Tolstói começa essa saga de uma personagem que é como se ela estivesse viva. Ana Karenina foi tão bem construída, foi tão... é tudo tão forte, as escolhas dessas palavras são tão fortes, que é como se Ana Karenina estivesse aqui perto da gente, se a gente conhecesse de alguma forma. É uma prima nossa, é uma coisa muito estranha, mas é isso, é essa escolha forte de palavras. E ele faz essa afirmação universal, que toda família infeliz é infeliz ao seu jeito. E vamos lá, reler aqui. Todas as famílias felizes se parecem, mas as infelizes não. Cada uma é infeliz do seu jeito. Que a natureza humana, é muito interessante essa primeira frase aqui de abertura. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui, que eu tinha separado, que eu achei interessante ler para vocês. Edgar Allan Poe, contei antes. Vamos começar, mas de repente vocês tentam, é muito difícil, acho que adivinhar qual é o conto que eu vou ler para vocês, mas é Edgar Allan Poe. Para a narrativa muito estranha, embora familiar, que ora começo a escrever, não espero nem peço crédito. Louco, na verdade, seria eu se o esperasse, num caso em que meus sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Louco, porém, não sou e com toda certeza não estou sonhando. Bom, e assim vai,
Mas veja a atmosfera que o Edgar Allan Poe começou a criar. Ele seria louco se ele esperasse, né, que o que ele está vendo, que os sentidos dele rejeitam, que a gente conseguisse acreditar nele, que essa narrativa que ele está prestes a começar não fosse tão estranha. Então você já entrou, até a construção da frase dele é estranha. É um universo que já te espeta, que já te tira do lugar comum para um lugar mágico e sombrio, estranho, onde você se sente louco. E ele vai colocando nessa escolha de palavras, nessa ordem confusa e falando, quebrando essa parede com o leitor. Falando, assumindo que ele está começando a escrever uma história e que essa história ela é sobrenatural, ela é extraordinária, faz parte da coletânea Contos Extraordinários, ou melhor dizendo, Histórias Extraordinárias. E o Poe é assim, ele vai construindo esse universo sombrio, um universo inesperado, surpreendente. E essa aqui, eu disse que vocês iam adivinhar qual é o Gato Preto, um dos contos mais interessantes dele. Aliás, eu acho todos os contos dele interessantes, mas o Gato Preto, se eu tivesse que eleger, não dá para eleger um, mas se eu tivesse que eleger alguns, 10, os 10, ou digamos 5, o Gato Preto entraria com certeza. Além dos Assassinatos da Rua Morgue, que eu adoro. E o Pêndulo também. São histórias muito interessantes. Aliás, deixa eu até voltar aqui no sumário. O Poço e o Pêndulo. Acho que esses são os meus favoritos. Os Assassinatos da Rua Morgue, que abre para toda... que constrói o modelo de conto policial, a investigação, cria esses estereótipos que são importantíssimos para a literatura policial. É nesse conto do Edgar Allan Poe que a gente vai conhecer o Gato Preto, que é macabro, e o Poço e o Pêndulo. Eu achei fantástico, são contos assim incríveis. E aqui eu tinha até pensado e proposto em ler para vocês o comecinho do meu livro, nessa nova versão enxuta, na versão anterior, para que vocês pudessem comparar uma leitura a outra. Eu estava aqui relendo, achei, né, a versão anterior, e sabe que eu não achei tão diferente assim, mas está diferente. Eu vou ler para vocês, para que vocês possam comparar com a anterior, que eu achei bem mais enxuta e bem mais interessante para o começo da história. Essa tá um pouco prolixa demais, na minha opinião. Mas vamos lá, vocês também... Na verdade, a opinião é de vocês agora. Eu vou ler o comecinho o anterior, do meu livro, como eu tinha construído o primeiro parágrafo. O olhar de Beatriz vagava pelo jardim, porém seu foco era a cena da tempestade sobrenatural que matara seu pai. O velejador de cabelos alaranjados e destreza no ofício lutava pela vida no barco à deriva. Embarcações, como brinquedos de Poseidon, eram arremessados no precipício de Hades. No último ato, o homem sumia no mar, exausto de ricochetear nas cristas ensandecidas. Então, pensando na palavra, não tá ruim, né? Eu acho que tá um bom parágrafo, não é que ele tá ruim. O que eu acho é que ele ficou com muito adjetivo, muito rebuscado, para uma abertura. E, de fato, isso não vai se refletir em toda a obra. Eu procurei enxugar nessa nova versão que vai sair impressa, que vai ser um novo livro e tudo mais,
eu tentei economizar nos adjetivos, eu tentei tirar, porque eu gosto de uma firula, né? Devo dizer, mas eu procurei ser mais breve, mais direta, um texto mais conciso, mais sequinho. E nesse parágrafo aqui, eu não fiz isso. Olha, eu coloquei muito, tá muito adjetivado e eu acho que a nova versão, que já tá mais sucinta, e eu revelo que é o pai dela que morre um pouquinho depois, eu achei que ficou de uma forma mais interessante. Não é que tá ruim, eu acho que não é isso, mas para dar mais fidedignidade ao texto como um todo, refletir mais o que a pessoa vai ler nas próximas páginas até o final da história. O outro começo que eu li para vocês no vídeo passado tá mais interessante, tá mais direto, começa com uma frase mais curta. Aqui eu fiz são duas frases unidas aí por um porém. Eu acho que ficou melhor. A segunda versão. Eu espero. Agora só falta vocês me dizerem nos comentários: puxa, gostei muito dessa frase. Não, o parágrafo ele não é que ele tá ruim, eu acho só que não tá condizente com o primeiro parágrafo e com o que você vai esperar no restante do livro. Enfim, mas viu como é importante a escolha das palavras? Como cada um dos autores que eu li hoje escolheu bem, deu força, frases mais curtas, pensamentos claros, incisivos, que já te instigam a ler o livro. Claro que hoje eu só peguei clássico, né? Foram só livros clássicos que tem uma história importantíssima em cada época, marcando a literatura mundial. Sem dúvida, eu fui para esses, mas eles são excelentes exemplos que a gente precisa ir analisando como leitor, como escritor, e é muito interessante. Bom, é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.